Olá, aqui quem fala é pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados. O que posso dar pelo que fez por mim? O que posso fazer para retribuir? Se entregou em meu lugar, num gesto de amor, me deu vida para reinar. Eu acredito no que Cristo fez por mim. Eu acredito no poder do seu amor. Na cruz, Jesus me amou.
queria trazer uma história, duas histórias na verdade, a respeito de dois personagens bíblicos que a gente possa aprender ali alguns ensinamentos para o nosso dia a dia, aprender alguns ensinamentos que toquem o nosso coração, que talvez nos guiem a mudar até o nosso comportamento durante os nossos dias de vida. E o título dessa mensagem hoje é Valorizando o que Deus valoriza. Valorizando o que Deus valoriza. A Bíblia então ela é cheia de histórias. Ela conta muitas histórias. E dentro dessas histórias, normalmente a gente pega a foto grande, né, o grande conceito da história. Nós sabemos contar algumas dessas histórias e de repente nós não nos atentamos mais aos detalhes de cada uma delas. Por isso eu gosto sempre de voltar a algumas historinhas que você aprende desde criancinha na igreja e começar a vasculhar, a garimpar ali para encontrar alguns tesouros escondidos em algumas frases, em algumas palavras, em algumas conversas no meio dessas histórias. E hoje eu quero trazer então um devocional dentro de duas histórias, uma história de Jonas e uma história de Davi. E a Bíblia nos ensina o que eu aprendi esses dias em um devocional que eu fazia, em Jonas capítulo 4, versículo 1 a 11, sendo o último capítulo do livro do profeta Jonas, que diz assim, Jonas 4, 1 a 11. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra, por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse, você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se à sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo, para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas, você acha que é razoável essa sua ira por causa da planta? Jonas respondeu, é tão razoável até que eu quero morrer. E o Senhor disse, você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho, você não a fez crescer, numa noite ela nasceu e na noite seguinte ela desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Queridos, e o que eu gosto desse texto é que o livro de Jonas termina com uma pergunta. Ele deixa espaço para fazermos uma reflexão. Diferente de outros livros que diretamente é pregado o princípio e dada a moral da história, o livro de Jonas termina com uma pergunta para que você possa fazer uma reflexão. Esse texto está nos ensinando que Jonas, ele havia sido levantado por Deus para ir até a cidade de Nínive, que estava toda bagunçada, depravada, estavam perdidos nos seus pecados e delitos.
E ele diz: Jonas, eu preciso que você vá pregar a eles para que eles se arrependam. E Jonas, ao saber que Deus era bondoso, tardio em irar-se, que muda de ideia e não gostaria de destruir Nínive, Jonas pensa: eu vou fugir para Tarsis. Jonas, nessa fuga, aí a maioria de nós conhece essa história, ele é jogado do barco, vem um grande peixe, o engole, e 3 dias depois ele é lançado na praia, e então ele prega a grande cidade de Nínive. Mas o que acontece é que o capítulo 4 começa dizendo o seguinte: Deus, eu estou aborrecido e com muita raiva, eu quero morrer. Porque eu sabia que se eu pregasse a cidade de Nínive e eles se arrependessem, o Senhor não os destruiria. Deus, você me usou para impedir que uma cidade inteira fosse destruída. E isso eu não queria que acontecesse. Eu preferia ver as pessoas de Nínive sofrendo. Então, por gentileza, Deus, agora me mata, porque aquilo que eu queria que acontecesse, não aconteceu. Essa é a história que acabamos de ler. Deus está questionando, então ele termina questionando Jonas, dizendo: ei Jonas, onde é que estão as coisas de valor para você? O que é que tem de fato valor para você? Você se alegra por uma planta, você reclama por uma planta, e eu não posso ter compaixão de 120 mil pessoas? Onde é que está o verdadeiro valor na sua vida, Jonas? Jonas foi bem claro ao dizer: Senhor, eu não queria pregar, pois eu sei que você deixaria de condená-los quando eles se arrependessem. É como se Jonas dissesse: eu queria que o Senhor os destruísse. Sabe, quando nós lemos as histórias bíblicas, eu e você já temos spoilers de como elas terminam. Então fica muito fácil para nós condenarmos alguns personagens, não é? A gente diz assim: ó, Pedrão vacilou de novo. Deu com a língua nos dentes. Eu jamais faria o que Pedro fez. Ou, olha, André e Felipe, como que eles não criam que Jesus faria uma grande multiplicação de pães? Tomé, né? Sempre duvidando. Mas nós falamos assim a respeito da vida deles, porque nós sabemos qual é o desdobramento da história. Mas que eles eram pessoas como nós. Agora vamos trazer a mesma ideia para a nossa história. Será que às vezes, quando nós vemos apenas 5 pães e 2 peixinhos nas nossas vidas, nós não duvidamos que Jesus é capaz de multiplicá-los? Será que às vezes Deus nos dá uma orientação e a gente não discute com Ele como Pedro discutia? Será que às vezes Deus fala: vocês deveriam estar em algum lugar, e como Tomé nós estamos em qualquer outro lugar e perdemos a revelação de Jesus? A questão é que quando lemos a história já sabemos o fim dela, porque nós estamos lendo as histórias que eles viveram. Mas para eles estavam vivendo segundo por segundo. Eles não sabiam aonde aquilo ia dar. E quando você anda com Jesus, parece que é mais incerto ainda. Será que ele vai fazer agora? Vai mandar todo mundo embora? Vai multiplicar os pães? Ele vai fazer aparecer pão? O que ele vai fazer? Sabe, eles estavam vivendo momento por momento. E várias histórias bíblicas são assim. Mas a história de Jonas não. Jonas sabia qual era o fim da história dele. Jonas sabia o que ia acontecer. Ele conhecia o futuro. Mas como que ele conhecia o futuro? Vocês querem saber? Então pergunta para mim como. Jonas sabia qual era o futuro da história, porque ele conhecia o Deus dele.
Jonas sabia, a história é o seguinte: se eu for e pregar em Nínive, o Deus que eu conheço, que é bondoso, grande misericórdia, tardio em irar-se, e aquele que anula a ira e a maldição que ele queria lançar sobre as pessoas, ele irá proteger a cidade de Nínive. Ele sabia qual era o fim. Queridos, eu e você, quando conhecemos o Deus a quem servimos, quando conhecemos quem é o nosso Pai Celestial, nós não precisamos temer o futuro. Nós sabemos qual é o nosso fim, nós sabemos qual é o nosso futuro. Queridos, Ele é bondoso, Ele é pacificador, Ele é longânimo, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de paz, Ele é um Deus de justiça. Você crê em Cristo Jesus, você é um filho amado, você sabe qual é o seu futuro. Você sabe como vão terminar os seus dias. Mas olha a mentalidade de Jonas. Deus, eu conhecendo você, eu sabendo das suas características, eu fugi. Porque eu não queria que a história terminasse como você quer, Deus. Eu queria ver as pessoas de Nínive sofrendo, não sendo salvos. E sabe o que é interessante? Deus não o repreende, certo? Deus não diz assim: que é isso, Jonas? Que tipo de pensamento é esse? Você não deveria pensar assim? Você não sei o quê? Ele não briga com Jonas. Ele apenas faz uma pergunta: é razoável essa sua raiva? É razoável essa sua ira? Você acha razoável essa sua raiva? E depois Deus ainda vem e deixa Jonas muito feliz ao entregar a Jonas aquilo que ele precisava. Ele precisava de sombra, algo que o refrescasse. Deus faz uma planta surgir para que ele possa ter sombra. Uma planta para protegê-lo. E Jonas fica muito feliz porque Deus então entregou aquela planta a ele. Mas no outro dia, Jonas já fica com muita raiva, muito bravo. Por quê? Porque a planta morre. A planta aqui é qualquer coisa que te traz proteção, cuidado de Deus com relação à sua vida. Mas ele diz que essa planta nasce num dia e morre no outro, ou seja, são coisas passageiras que Deus entrega para o nosso conforto, mas elas não são o objetivo final, elas são passageiras. E de repente Jonas se apega à planta, e ele fica muito feliz, é como se fosse assim: ei Deus, obrigado porque você me abriu essa porta de emprego. Deus, eu não aguento mais ir todos os dias para esse emprego. Deus, obrigado porque eu abri essa empresa nova. Deus, eu não aguento mais não ter dinheiro para pagar os colaboradores. Deus, obrigado pela sombra dessa planta. Deus, por que você levou a planta? Eu prefiro morrer do que passar mais um dia com essas coisas, Deus. Desse jeito. Num momento feliz, no outro momento bravo, irritado. O que esse texto está nos ensinando é: Jonas fica feliz e fica bravo por causa de uma planta, mas ele não consegue se alegrar por uma cidade inteira que deixou de ser condenada. O que é que você valoriza, Jonas? E eu vou usar Jonas aqui porque a gente não passa por isso. Qual é o seu sistema de valor? Jonas. Você acha que é razoável essa sua ira? Esse seu apego às coisas passageiras? Você acha que é razoável considerar mais valioso a planta do que a cidade de Nínive? 120 mil pessoas. Às vezes nós temos a tendência de olharmos para as coisas terrenas como se elas fossem solução para as nossas vidas. Às vezes confiamos naquilo que é passageiro. Ficamos irritados, brigamos, questionamos a Deus. Alguns momentos até pensamos que seria melhor morrer do que perder tais coisas. Deus me mata.
Deus, eu não quero mais, eu não aguento mais. Deus, como é que eu vou sustentar minha família agora? Eu perdi o emprego, eu prefiro morrer. Deus, sem isso acontecendo na minha vida do jeito que eu quero, eu não vejo saída. Se esse cliente não fechar, eu não faço mais, eu fecho as portas. Se meu esposo morrer, se a minha esposa morrer, Deus me mata também, porque eu não vejo a minha vida sem ele, sem ela. Deus, eu consigo moldar as minhas emoções pelas plantas que o Senhor me dá, mas eu não consigo valorizar as coisas que você valoriza. Eu prefiro morrer. E Deus diz, é razoável essa sua raiva? É razoável essa sua ira? Esses dias eu vi um rapaz compartilhando que ele estava estressado, chegou do trabalho, as coisas estavam difíceis, pesadas naquela época da vida dele, e de repente ele chega em casa e a filha dele, adolescente, tinha feito algo que ela não deveria ter feito. Ele entrou no quarto dela, então ele só recebe a informação, olha, ela fez isso, ele entra no quarto e briga com ela. E briga, dá uns gritos dentro do quarto e fala, e briga e é ríspido com ela. E ele conta que de repente ele só viu algo assim, passando pela porta do quarto. Quando ele olhou assim, ele percebeu que era a esposa dele, dando aquele olhar de alto a baixo. Ele falou, isso não vai dar certo. Meu Deus. Passou um tempo, ele sai, senta no sofá, está tranquilo. A esposa dele vem, senta do lado dele, ele fala, vai começar. Mas só acontece com ele. Vai começar o discurso agora. Ele queria assistir o jogo, 50 minutos de discurso. Mas aquela mulher diz uma coisa só para ele. Disse assim, você falou com ela de uma forma que você não falaria nem com um estranho. Mulher virtuosa. Em uma frase resolveu. Como se questionasse, qual é o seu valor? Você dá mais valor para os estranhos que você não conhece? Você os respeita mais do que você respeita aqueles do seu ciclo de intimidade? Você acha que por causa que as pessoas têm intimidade contigo, você pode tratar do jeito que você quiser? Você não faria isso com o estranho, mas você faz com aqueles que te amam? Onde está o seu valor? Você consegue refletir nisso? Será que é razoável esses pensamentos que você está tendo? Essa luta, essa picuinha? Será que estamos valorizando as coisas certas? O que será que mexe mais comigo? Perder algo material ou ver alguém se perdendo? Preste atenção, o livro de Jonas termina com um questionamento para a nossa reflexão. Jonas 4, 10 a 11 diz assim, o Senhor disse, você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho, você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. Você valoriza, Jonas, as coisas passageiras. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Jonas, o que você acha? Você não sabe que as pessoas para mim têm mais valor do que as coisas têm para você? Jonas, você não sabe que o que tem valor para mim são pessoas? É como se Deus deixasse a questão para nós podermos refletir no que de fato tem valor para nós.
O que é que tem mais valor? Talvez a gente até pense, não, a planta é importante sim. É ela que me dá sombra, é ela que cuidou de mim. É isso que Deus colocou nas minhas mãos para me sustentar. Ou até a gente pense, você não sabe o quanto eu lutei para ter isso, pastor. Sabe, quando nós falamos planta aqui, pode ser o emprego, a empresa, a família, a esposa, o esposo, qualquer coisa que nos faça sombra, nos traga conforto, que Deus colocou nas nossas mãos. Pastor, você não sabe o quanto eu lutei para ter a minha esposa. Mas a Bíblia diz assim, quem encontra uma esposa recebeu uma bênção do Senhor. Não quem luta para ter uma. Pastor, eu lutei para ter as coisas que eu tenho, pastor. Você não sabe o suor que eu tive para fazer tudo isso. Você não sabe quanto eu batalhei. Pastor, eu fiz tanto. Você acha que eu vou nadar para morrer na praia agora? E Deus diz, você não fez crescer. Olha, tudo que você tem não é resultado do seu esforço. Tudo que você tem é porque eu te abençoei. Ele falou, Jonas, você não fez crescer. Jonas, não existe um ser humano que tenha capacidade para fazer uma planta crescer. Ele está dizendo, até as coisas que você considera muito, não foi você quem fez. Nós somos apegados às coisas terrenas, mas Deus está dizendo, isso você não fez crescer, não foi você quem fez crescer. Vamos trabalhar um pouco mais esse pensamento aqui. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 27, diz o seguinte. João respondeu, ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Um homem não pode ter coisa alguma se não lhe foi dado do céu. Nós só temos de fato aquilo que foi Deus quem nos deu. Nós só temos de fato aquilo que foi Deus quem nos entregou. Gênesis capítulo 22, versículo 2 diz o seguinte, Deus continuou, pegue o seu filho, falando com Abraão, pegue o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Queridos, nessa época da vida de Abraão, quantos filhos Abraão tinha? 2. Ele tinha Ismael e Isaque. Mas Deus chega e diz, pega teu filho, teu único filho. Por que Deus só considera que Abraão só tinha um filho? Porque Deus só considera seu aquilo que Ele deu. Jonas, você não consegue fazer crescer. Tiago capítulo 1, versículo 16 a 17 diz assim, não se enganem, meus amados irmãos. Não se enganem. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Se o texto diz, não se deixe enganar, é porque nós nos deixamos enganar. Jonas estava enganado, apegado às coisas passageiras. Nós nos enganamos, achando que somos nós que nos abençoamos. Queridos, bênção é tudo aquilo que nós temos e não conseguimos explicar como temos. Foi Deus quem fez. É Ele quem faz crescer. Ou você acha, meu irmão, que você feinho, com essa carinha tua aí, essa lata rodada, essa coisa, foi você que conquistou essa mulher, essa esposa maravilhosa que você tem.
Isso é bênção. Para alguns, misericórdia. Colocar uma piadinha aqui porque vocês estão muito sérios, né? Isso é bênção. A capacidade não é nossa, foi Ele quem deu. O texto diz, não se deixe enganar. Não é você que abençoa a si mesmo. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. É Ele quem nos abençoa. Aquilo que Ele faz crescer, é Ele quem faz crescer. Aleluia. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, a Bíblia diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Paulo está dizendo, Paulo plantei, Apolo veio e regou, mas quem dá o crescimento é Deus, é Ele quem dá o crescimento. Queridos, nesse ano de colheita abundante, de abundante colheita, só existe um que é capaz de fazer você terminar esse ano colhendo abundantemente, e esse é Deus. É Deus. Nós precisamos aprender a confiar nele. Olha o que o texto diz em Gênesis capítulo 26, versículos 1 e 12. Sobreveio fome sobre a terra. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um. Por quê? O Senhor o abençoava. Por quê? O Senhor o abençoava. Isaque sabia que a capacidade de crescimento não vinha dele. Ele sabia que ele poderia plantar naquela terra seca porque o Senhor o abençoava. Só ele pode fazer crescer. Isaque semeou naquela terra que estava passando por escassez, mas com a certeza de que é Deus quem dá o crescimento das coisas na vida dele. Queridos, o mundo pode dizer, vai ser fome, vai ser difícil, isso ou aquilo, mas é como se Isaque tivesse aparecido naquele momento de escassez e dissesse, deixe que venha, é o meu Deus quem dá o crescimento, é Ele quem governa, é Ele que tem o poder, é Ele que tem a autoridade, eu dependo dEle, é Ele quem me abençoa e não as coisas terrenas. Eu não dependo da planta que Ele me deu, eu dependo da fonte da vida da planta. Eu confio em Deus e não nas coisas que Ele colocou nas minhas mãos. Será que é razoável, Jonas, essa sua raiva? Sabe, Isaque dizia, eu tenho a certeza de que é Ele que me abençoa. Inclusive, Ele é capaz de fazer o deserto florescer. Olha o que a Bíblia nos ensina em Isaías capítulo 35, versículo 1 a 2. O deserto e a terra seca se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como narciso. Ele se cobrirá de flores, dará gritos de alegria e exultará. Receberá a glória do Líbano e o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. Ele é aquele que faz crescer, Ele é aquele que nos dá a vida abundante, Ele é aquele que faz o deserto florescer, Ele, a glória é dEle. Deus. Jonas, é como se Deus estivesse dizendo, fui eu que fiz crescer. Jonas, se eu fiz uma planta crescer para você, eu não poderia fazer várias outras? Deus, eu perdi o emprego aqui agora. Ei, se eu te dei o primeiro, será que eu não posso te dar vários outros? Porque você acha que é esse teu primeiro emprego, jovem, que vai te conduzir até o final da sua vida? Jonas, será que é razoável lutar pela planta? Sabe, escolha viver aquilo que você não consegue explicar. Isso é uma vida de fé. Viver reconhecendo que é Deus quem dá o crescimento de tudo na sua vida.
Quando achamos que somos resultado do nosso esforço, nos apegamos às coisas que temos, acima dos valores de Deus. Por isso, entenda, você não faz crescer. Por isso, pare de dar valor a isso e comece a dar valor às coisas que Deus dá valor. Deus está dizendo para Jonas: o que você tem, só eu poderia ter dado. Jonas, você não fez crescer. Mude o seu sistema de valores, de coisas terrenas para as coisas eternas e espirituais. Nós precisamos de um sistema de valor eterno. A Bíblia diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Não é a terra quem cuida de você, mas é o seu Pai Celestial. É Ele quem faz crescer. Olha esse exemplo de Davi. Em 2 Samuel capítulo 16, versículos 5 a 14, conta uma história. Quando o rei Davi chegou a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, o antigo rei, cujo nome era Simei, filho de Gerá. Saiu e ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, embora todo o povo e todos os valentes estivessem à direita e à esquerda do rei. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: fora daqui, assassino, homem maligno é você, Davi. O Senhor Deus o está castigando por todo o sangue derramado na casa de Saul, cujo reino você usurpou, você roubou. O Senhor já entregou o reino nas mãos do seu filho Absalão. Agora você caiu em desgraça porque é um assassino. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que este cão morto amaldiçoaria o meu senhor, o rei? Deixe que eu vá até lá e corte a cabeça dele. Um dos valentes de Davi disse: olha, rei, tem alguém ofendendo a você. Eu resolvo isso aqui rapidinho. Deixe que eu vou lá e eu já corto a cabeça dele. Mas o rei disse: o que eu tenho a ver com você? Deixe que amaldiçoe. Pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoe Davi, quem poderia perguntar: por que você está fazendo isso? E Davi disse a Abissai e a todos os seus servos: se o meu próprio filho quer me matar, que dizer desse benjamita, que é descendente de Saul, o antigo rei ao qual agora eu ocupo o trono? Deixe-no em paz, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhe para a minha aflição e o Senhor reverta em bênção a maldição que ele está proferindo no dia de hoje. E assim Davi e seus homens prosseguiam o seu caminho. Também Simei ia pela encosta do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Queridos, o que acontece nessa história é que o filho de Davi, Absalão, disse: meu pai não merece ser o rei. Eu vou pegar o lugar dele. Esse que está no trono, esse que está liderando, não merece a posição que tem. Sou eu quem deveria ser rei. E Absalão então monta um motim, ele monta um grupo de pessoas e ele vem em direção à cidade onde Davi estava, ao palácio de Davi. E ele vem para tomar o palácio de Davi. E sabe o que Davi faz? Monta o exército na frente do palácio. Davi pega os seus soldados mais valentes para lutar com Absalão. É isso que ele fez? Não. Davi pega tudo que tinha, os seus soldados, os seus valentes, e ele diz: vamos embora. Se Absalão quer o trono, que ele o tenha. Vamos embora. Ele começa a ir embora com os seus valentes, aparece um homem chamado Simei e começa a xingar ele. Aquele que escolheu não lutar, agora é xingado também. E eles falam: vamos matar esse que te xinga, Davi. Ele diz: deixe que xingue. O que é que Davi entendia?
O que é que ele estava vivendo? Queridos, ter uma família onde os seus filhos te amam, só Deus pode dar isso para você. Davi tinha dado palácio a Absalão, o melhor desse mundo. E mesmo assim Absalão o odiava. Ter uma família com filhos que te amam, só Deus pode te dar. Por isso, pare de tentar. Pare de tentar comprar o amor, o carinho dos seus filhos. Davi naquele dia fala, se Absalão quer o trono, ele que fique. Absalão cria um grupo para ir contra Davi. Davi não fica para lutar pelo trono. Ele simplesmente vai embora. Olhando os dois personagens que estamos estudando, se fosse Jonas, pega o exército. Se Jonas briga e quer morrer por uma planta, imagina pelo trono de Israel. Davi fala, deixe que fique. Deixe para ele. Um homem chamado Simei vem e começa a amaldiçoar Davi. Davi não faz nada. Queridos, essa história é como se Davi estivesse dizendo, se for Deus me tirando do trono, ok. Se for Deus mudando os ventos da minha vida, ok. Se for Deus me direcionando para um novo tempo, ok. Se não for Ele me traz de volta. Davi sabia quem tinha colocado ele no trono. Por isso ele não precisava lutar. Davi sabia que ele não tinha capacidade de fazer as coisas crescer. Foi Deus quem fez o trono crescer na vida dele. Se Deus levar essa planta, Ele pode dar outra. Se Deus levar esse trono, Ele pode me levar para onde quiser. Não fui eu quem fiz mesmo. Se Deus estiver me tirando o trono, ok. Se não for Ele, for uma rebeldia de Absalão, Deus pode me trazer de volta. Davi tinha um exemplo, não tinha? Ele viu Deus tirar um rei e colocar outro no lugar. Ele viu Deus tirar Saul e colocar Davi no lugar de Saul. Se Deus estava tirando ele pensava, eu é que não vou me encontrar lutando contra Deus. Se esse é o tempo de eu sair, eu não vou fazer como Saul, que ficou lutando contra o seu sucessor. Eu vou fazer de um jeito diferente. Se Deus levantou Absalão, ok. Ele tinha um exemplo. Davi sabia, foi Deus quem me colocou no trono. E só Ele pode me tirar. Quem sabe, Ele não transforma essa maldição em bênção, disse Davi. Queridos, a confiança de Davi não era o reino de Israel, o trono de Israel. A confiança de Davi estava naquele que o colocou no trono. O valor para Davi não estava nas coisas que Deus deu a ele. O valor para Davi estava em Deus. Davi não se irou porque estava perdendo algo que Deus lhe havia dado. Davi não reclamou. Ele disse, se Absalão quer o trono, vamos servi-lo. Davi servia a Deus e revelava isso no seu relacionamento com as pessoas. Mas alguém pode dizer o seguinte, mas nesse caso, se Davi servir, quem vai se dar bem é o outro. Se eu servir, quem vai se dar bem é o outro, não eu. E ainda na história de Davi, quem vai se dar bem é o filho que quer prejudicar ele. Às vezes as pessoas nós pensamos, se eu servir demais, quem vai se dar bem, quem vai ter proveito disso, não sou eu, é o próximo. É o outro. Talvez se eu servir demais, pastor, quem vai se dar bem é o outro, o que sobra para mim.
Se eu servir demais, quem vai ser próspero, quem vai se dar bem é o outro. Mas queridos, do fundo do meu coração, eu espero que você não veja problema nenhum nisso. O médico, quando serve, não vê problema em ver o seu paciente se dando bem. O advogado, quando serve, não vê problema em seu cliente sendo livre. O cozinheiro, quando serve, não vê problema em aqueles que degustam da sua comida aproveitarem dela. Um professor não vê problema em, quando serve, ver as pessoas saindo da ignorância. O crente não vê problema, enquanto serve, ver os outros sendo abençoados. Queridos, não há problema nenhum no outro se dar bem porque você existe. Não há problema algum em o outro se dar bem porque você existe. Sabe, Jonas conhecia Deus, mas não conhecia as coisas que Deus ama. Davi amava Deus e amava aquilo que Deus ama. Para Deus não existe nada mais importante neste mundo do que pessoas. Nós não podemos viver indiferentes às coisas eternas. O apóstolo João vai nos ensinar essa lição da seguinte forma. 1 João 4, 20 e 21. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Queridos, apegar-se às coisas terrenas não é razoável. Os valores eternos são os valores de Deus. Nós aprendemos que não é razoável viver emocionalmente apegado ao que é passageiro. Não é razoável viver negligenciando, indiferente espiritualmente ao que é eterno. Sabe, existem coisas que o ouro e a prata não compram. Deus não valoriza coisas acima de pessoas, e nada do que temos conseguimos ter sem Ele. Nada do que temos cresceu sem Ele. Quando os valores são eternos, não precisamos defender coisas passageiras. Você quer o trono? Pega. Quando os valores são eternos, não precisamos defender coisas passageiras. Minha oração é, vamos valorizar o que Deus valoriza. Sabe, a Bíblia é muito rica em histórias. Isso que eu estou compartilhando com vocês é o que eu aprendi esses dias. Será que é razoável viver lutando por coisas passageiras? Ou será que podemos valorizar o que Deus valoriza? Continuem abençoados.